O segredo de Fátima e da Rússia faz parte de um calendário fatídico. Com a crise da Ucrânia e da Rússia a aumentar, a salvação do mundo começou. Autoridades dos Estados Unidos e da OTAN alertaram nas últimas semanas sobre um novo surto de atividade militar russa no lado mais oriental da fronteira russo-ucraniana. De acordo com as estimativas mais recentes, cerca de 90.000 a 100.000 soldados russos estão posicionados ao longo da zona de fronteira. Embora esse número seja menor do que os cerca de 150.000 russos que participaram da escalada da primavera em Moscou, especialistas militares e fontes de inteligência ocidentais expressaram alarmes sobre a natureza, incomum e fora do ciclo dos movimentos recentes. Todas as intenções do Kremlin permanecem desconhecidas, que é o jeito que o presidente russo Vladimir Putin gosta. Fonte de interesse nacional. Malachi Martin, autor e conhecedor do Vaticano, afirma ter lido O Terceiro Segredo de Fátima e diz que a Ucrânia e a Rússia desempenham um papel central nos segredos. Malachi Martin ecoa as próprias palavras da irmã Lúcia em uma entrevista de 1957. Ela me disse que o diabo está prestes a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Santíssima, onde um lado sairá vitorioso e o outro será derrotado. Além disso, de agora em diante devemos escolher os lados. Ou somos para Deus ou somos para o diabo. Não há meio termo. O mundo tomou o caminho oposto. Bem, se as aparições de Fátima deveriam colocar a humanidade ao lado de Deus em algum confronto final cataclísmico, parece que o mundo perdeu a mensagem. O terceiro segredo envolverá a Rússia e a Ucrânia. Antes de morrer, Malachi Martin tinha coisas extraordinárias a dizer sobre Fátima, o terceiro segredo e a Rússia. Frei Malachi Martin, que afirmou ter lido O Terceiro Segredo, na década de 1960, deu a entender que a Rússia era a chave para o terceiro segredo de Fátima. Ele escreveu: a carta de uma página da irmã Lúcia sobre o terceiro segredo cobre 3 tópicos. 1. Um castigo físico das nações. 2. Um castigo espiritual. 3. A função central da Rússia nas duas que, de fato, os castigos físicos e espirituais devem ser cingidos em um calendário fatídico em que a Rússia é a catraca. Fátima, 1996, Frei Malachi Martin entrevista O Terceiro Segredo envolve a Rússia e a Ucrânia, entre outras coisas. Em seu livro, O Último Profeta, Malachi Martin escreveu que a salvação para o mundo começará na Rússia. Malachi Martin estava convencido de que o triunfo do Imaculado Coração de Maria começaria com a Rússia. O papel da Rússia na visão de Fátima é muito importante porque se quisermos acreditar na visão de Fátima, a salvação para o mundo, a cura para os males do mundo, começará na Ucrânia e na Rússia. E foi por isso a Virgem na visão de Fátima de 1917 deveria ter falado ativamente sobre a Rússia. Antes de tudo, a Rússia tem que ser curada de seus erros e então, ela ajudará o mundo inteiro a melhorar e a se curar de seus pecados. É uma mensagem muito bizarra nesse sentido porque se diria que a salvação viria do Ocidente como sempre pensamos porque somos ocidentais. Mas não, segundo a mensagem de Fátima, a salvação viria do Oriente, e em particular, da Ucrânia e do próprio Estado da Rússia, o que é extraordinário. Terceiro segredo de Fátima ainda oculto. Fulda, Alemanha, 1980, foi perguntado ao Papa João Paulo II, e o terceiro segredo de Fátima já não deveria ter sido publicado em 1960? O Santo Padre respondeu: dada a gravidade do conteúdo, meus predecessores no escritório petrino preferiram diplomaticamente adiar a publicação para não encorajar a potência mundial do comunismo a fazer certos movimentos. Por outro lado, deveria ser suficiente para todos os cristãos saberem isto. Se há uma mensagem na qual está escrito que os oceanos inundarão áreas inteiras da terra, e que de um momento a outro milhões de pessoas o farão perecer, verdadeiramente a publicação de tal mensagem não é mais algo a ser tão desejado. Malachi Martin acrescentou: envolve também a Rússia e a Ucrânia.
É a profecia de Fátima se desdobrando. Art Bell. Não faz muito tempo, alguém me enviou o que disseram ser o terceiro segredo de Fátima. Você leu o terceiro segredo? Malachi Martin. Cedo da manhã, fevereiro de 1960. Antes de ler, tive que fazer um voto de não revelá-lo. Seria um choque, sem dúvida, alguns ficariam muito zangados. Art Bell. Dirigindo-se à sua audiência de rádio, mande por e-mail para mim, rápido, por favor, eu perdi. Eu perdi. Em 14 de março de 1998. Eu li no ar. É alegado ser o terceiro segredo. Alguém na audiência de rádio enviou, e ele leu o alegado terceiro segredo que apareceu em 1963 no jornal alemão. Malachi Martin. Não é o texto que me foi dado para ler em 1960. Há elementos nele que pertencem ao texto do terceiro segredo. Essa é a resposta mais medida que eu poderia dar a ele. O verdadeiro terceiro segredo é muito mais traumático do que o que você acabou de ler. O elemento central é terrível, não está no que você acabou de ler. Art Bell. Deve ser revelado? Malachi Martin. Sou um homem pequeno, mas não tenho autoridade para fazer isso. Não posso tomar essa decisão. Teria efeitos terríveis, em muito mais do que os cristãos. O cardeal que me mostrou esteve presente a um encontro com o Papa João XXIII para delinear, a um certo número de cardeais, o que deveria ser feito com o segredo. Ele, João XXIII, pensou que isso arruinaria suas negociações em andamento com Khrushchev e o Kremlin. Além disso, ele tinha uma visão diferente da vida, que 2 anos depois ecoou de forma muito sucinta e quase desdenhosa. Em 11 de outubro de 1962, na abertura do Vaticano II na Basílica de São Pedro, ele ridicularizou com mais desprezo as pessoas a quem chamou de os profetas da desgraça, e não havia nenhuma dúvida em nossas mentes de que ele estava falando sobre a profecia de Fátima. Ele era contra isso. O que está no segredo é mais horrível do que você acabou de ler. Essencialmente, o ataque dos poderes naturais, terríveis catástrofes, castigos, e essa não é a essência do terceiro segredo, não é o assustador. Art Bell. Eu entendo, seria um grande choque. Malachi Martin. Não tenho autoridade, nenhum anjo bateu no meu ombro, posso estar metendo o pé na boca. Além disso, é uma questão de choque, de assustar as pessoas, de polarizar a sociedade. Não posso fazer isso. Isso vai encher os confessionários na noite de sábado. Isso vai encher as igrejas de adoradores batendo em seus seios. Art Bell. Quanto peso você dá às revelações de Fátima? Malachi Martin. Considero Fátima o evento-chave na fortuna em declínio da organização católica romana para o futuro próximo da Igreja no terceiro milênio, o evento definidor. Em Roma há homens entre os grandes, com fortes testamentos, todas as suas vidas engajados no macro-governo, não apenas na religião, mas no Estado. Eles não tocariam nisso com uma vara de 10 pés. O Papa João Paulo II é um fervoroso defensor de um governo mundial. Ele quer trazer seu tipo de cristianismo, é claro, para a ONU. Ele disse: eu sou um membro da humanidade. Este não é mais Pio IX e Pio X, que disse: eu sou o vigário de Cristo. Completamente ausente está o reinado de Cristo. Eu imagino que a pessoa que escreveu o que você leu para mim teve conhecimento do texto original. Sim, pelo menos de boca em boca. Art Bell. Se eu ler o texto correto, você concorda que está correto? Malachi Martin. Sim, eu faria, eu não mentiria. Art Bell. Então você não reconhece o que eu leio. Malachi Martin. Não como parte daquela folha de papel. Fonte: Marian Times. Dirigindo-se a 500.000 de peregrinos em Fátima em 13 de maio de 2010, o então Papa Bento XVI advertiu: quem pensa que a missão profética de Fátima acabou, está enganado. Ele e a irmã Lúcia disseram que o terceiro segredo fala sobre o fim dos tempos e reflete as profecias da Bíblia. Ela é citada em um livro de 1986 sobre o terceiro segredo. A Santíssima Virgem me fez entender que vivemos nos últimos tempos do mundo. Outro discípulo de Fátima,
O venerável arcebispo Fulton J. Sheen, um pregador da TV americana muito popular no século passado, declarou: as duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo estão começando a traçar sua batalha linhas para um concurso catastrófico. Isso ecoa as próprias palavras da irmã Lúcia em uma entrevista de 1957. Ela me disse que o diabo está prestes a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Santíssima, onde um lado sairá vitorioso e o outro sofrerá a derrota. Além disso, de agora em diante devemos escolher os lados. Ou somos para Deus ou somos para o diabo. Não há meio termo. O mundo tomou o caminho oposto. Bem, se as aparições de Fátima deveriam colocar a humanidade ao lado de Deus em algum confronto final cataclísmico, parece que o mundo perdeu a mensagem. No ano seguinte a um tiro quase fatal, João Paulo II reviu o terceiro segredo. Depois lamentou: o mundo tem ido na direção oposta à pretendida por Nossa Senhora em Fátima. Em 1957, a irmã Lúcia disse ao seu entrevistador Padre Agustin Fuentes: Padre, a Santíssima Virgem está muito triste porque ninguém deu atenção à sua mensagem, nem as boas nem as más. Os bons continuam seu caminho, mas sem dar importância à mensagem dela. Os maus, não vendo o castigo de Deus realmente caindo sobre eles, continuam sua vida de pecado sem nem mesmo se importar com a mensagem. Mas acredite em mim, Pai, Deus castigará o mundo, e isso será de uma maneira terrível. O padre Malachi Martim disse-nos que leu o terceiro segredo. Anunciou isso no programa de rádio Arte Bell, que temos em fita de áudio. Além disso, em resposta a uma série de perguntas, o padre Malachi Martim afirmou que Nossa Senhora veio a Garabandal, Espanha, porque o terceiro segredo não foi divulgado em 1960 como ela havia pedido. Como resultado, Nossa Senhora apareceu em 1961, um ano depois que o Vaticano falhou em divulgar o terceiro segredo, e ela basicamente divulgou o segredo para as 4 crianças em Garabandal, ou pelo menos dentro da mensagem de Garabandal. E o mais impressionante de tudo nessa mensagem é: muitos cardeais, bispos e padres estão indo para o inferno, e arrastando muitas almas com eles, e que um grande castigo aguarda a humanidade por causa dos pecados deste tempo.